versículo 4. A palavra do Senhor disse: e eu chorava muito porque ninguém achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Bem amado, neste mundo não temos ninguém que é capaz de proteger a alma de um ser humano. É por isso que Jesus Cristo falou: não tema quem pode matar a pele, o corpo, mas temia quem pode matar a alma. Mas quem pode matar a alma é o espírito de um ser humano. É somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. É por isso que eu venho para te conscientizar, para te alertar, que o arrebatamento não é uma utopia. É uma certa realidade que um dia será concretizada. A vida de Jesus Cristo, mesmo que você vai me dizer: já ouvi muito falando da vida do Cristo, já ouvi muito falar da vida do Cristo, mas ele nunca vem. Mas eu vou te dizer que brevemente o Filho do Homem vai aparecer. O céu vai ser enrolado como um pergaminho. E vão ser removidos os montes e todas as ilhas do seu lugar respectivo. Bem amado, será bom para você se preparar, enfim, de reinar com Cristo. O bem material nunca pode salvar a sua alma. O bem material nunca pode demonstrar que você é um grande servo de Deus. O bem material nunca pode te colocar no patamar de te colocar em primeiro lugar, de dizer que tu és grande homem de Deus. A grandeza não se mede pelo tamanho. A grandeza se mede pelo poder. O poder da palavra. O poder de comunicar ao povo de Deus a verdadeira mensagem completa. Mensagem que leva o povo de Deus no arrebatamento, no arrependimento, na rejeição das suas vidas antigas, ligada pelos pecados. Arrependimento completo. Receber, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para a cura das suas almas. É isso a prioridade do Evangelho. Bem amado, podemos começar a pregar o Evangelho da prosperidade todos os dias nas nossas igrejas. Podemos começar a pregar o Evangelho de bem materiais todos os dias nas nossas igrejas. Isso não mudará nada para o povo de Deus. O povo vão sempre permanecer com as suas lágrimas, com as suas feridas internas. Mas para curar as feridas internas que estão nos corações do povo, é somente a se remediar na verdadeira palavra, mensagem, que é o arrependimento do pecado. A rejeição das antigas vidas ligado no pecado e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque nós estamos nos últimos tempos, bem amado, estamos nos últimos tempos. Nos últimos tempos que muitos anciãos, profetas, profetizaram. Nós estamos vendo esta batalha que está sendo, a palavra do Senhor disse no livro de Mateus: uma nação levantará contra outra nação, um reino contra outro reino. Isso tudo já aconteceu. Haverá um terremoto. Haverá muitas coisas naturais ou sobrenaturais que vão acontecer. Já estamos vendo isso. Já estamos vivenciando isso. Já estamos a presenciar isso. Doenças, pragas. Estamos nos últimos tempos. Nós não podemos sempre ir nas nossas igrejas, ouvir sempre a mensagem da prosperidade. Tu não podes sempre começar a ir na igreja para ouvir, receber a profecia. A palavra do Senhor disse: a profecia terá um fim, o milagre cessará. A profecia terá um fim e o milagre cessará. Mas o que nunca vai passar é a palavra de Deus. Bem amado, eu venho para te dizer que o Evangelho nunca passará, porque o Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. E por isso eu vou te dizer: prepara-te para reinar com Cristo, bem amado. Não vá na igreja na busca da profecia. Não vá na igreja na busca de milagres. Não vá na igreja na busca da cura e libertação. Porque
Porque o Satanás também faz os milagres. O Satanás também profetiza. O Satanás também faz maravilha. Mas o Satanás nunca prega a mensagem da verdade. Satanás nunca ama, mas Jesus Cristo te ama. Ele te ama como você está. Ele te ama com todos os seus problemas. Ele te ama com toda a sua dificuldade. Ele te ama com todas as suas fraquezas. É por isso que ele te diga, venha em mim com todas as suas cargas e eu te aliviarei. Entrega a tua vida em Jesus Cristo. Aceita Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. E Ele te aliviará. Ele vai te aliviar com relação dos seus problemas. Eu vou te dizer uma coisa. Uma pessoa que vive debaixo da providência de Deus, Deus sempre preconiza uma oportunidade, uma provisão para que ele sobreviva. Todas as pessoas que dependem de Deus, Jesus Cristo providencia uma oportunidade, desculpa, para que eles sobrevivem. Se você quer sobreviver nesse momento da praga, nesse momento apocalíptico que a igreja está passando, é somente se remediar em Jesus Cristo. Viver a verdadeira vida cristã de um filho de Deus, de parar de viver na ilusão profética falsa. Sempre, cada vez que você vai na igreja, procura um profeta para te profetizar. É como uma criança sempre costuma dançar no mesmo ritmo, na mesma dança, com o mesmo sistema. Mas Deus não te chamou para viver o mesmo sistema. Mas Jesus Cristo te chamou para viver multissistema. A profecia nunca vai mudar a sua vida. Mas o que vai mudar a tua vida é a palavra de Deus. Na nossa igreja hoje, você verá sempre a mensagem da prosperidade, mensagem da libertação, mensagem da cura, mensagem da profecia. E pergunta a saber qual é esse tipo, qual é essa mensagem da prosperidade. É somente Deus vai te abençoar, você vai casar, você vai avançar. Bem amado, uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que vive na prostituição, esse tipo de pessoas, ela mesma merece para receber a mensagem da prosperidade. Não, a primeira coisa que ele merece é receber a mensagem do arrependimento do pecado, em fim dele receber uma nova vida do Cristo é nele. E por isso a palavra do Senhor disse, se alguém está em Cristo, ele torna-se uma nova criatura. O que Cristo quer de você é que você vive, torna-se uma nova criatura, para você viver dentro do reinado do Cristo. Que Deus te acompanha. Que Deus te acompanhe, bem amado, para você parar com essa ilusão de todos os dias da sua vida, de todo dia ir na igreja, receber sempre profecia, receber sempre mensagem de cura, receber sempre mensagem de cura, receber sempre mensagem da prosperidade. A cada vez quando a igreja termina, você sempre quer, pastor, ora para mim, pastor, unge com quasete. Bem amado, a palavra de Deus pode te ungir. A palavra de Deus pode te regenerar, rejuvenescer. A palavra de Deus vai te colocar num novo caminho e vai te colocar numa nova orientação. Há só uma condição: acredita em Cristo. Acredita que a profecia terá um fim, o milagre cessará, mas a palavra do Senhor, que é a verdade, nunca terá um fim. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, da eternidade. Ele é eterno, de geração a geração. Ele é Deus. Por quê? Porque a eternidade começou a existir na mão dele. Ele é o verdadeiro candelabro que estava esclarecer lugar santo dentro do tabernáculo. Ele é o primeiro
Rei, que domina todas as nações. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. De geração a gerações, Jesus Cristo permanecerá o Senhor. É por isso eu venho a te dizer, bem amado, eu venho a te dizer que a profecia terá o fim. O milagre terá o fim, cessará. Mas uma coisa que nunca terá o fim é a palavra de Deus. Acredita na verdadeira palavra. Quando você vai na igreja, ama ouvir a palavra do Senhor. Ama ouvir a cada vez receber a mensagem vindo na boca de diferentes pregadores que pregam o evangelho com amor. Pregou o evangelho. Porque eu não concordo mais com essa geração. Não concordo mais. A cada vez que você vai ver, o povo vai na igreja, em vez de preconizar ouvir a palavra de Deus, ele sempre preconiza ouvir os milagres, dá acesso na profecia. E quando você pergunta a ele, o que significa a profecia que você quer? Por que motivo que você quer receber essa profecia? Você verá, o objetivo é que ter uma vida social estável, ser próspero, ter casa, ter carro. Mas isso não é prioridade do Cristo. A prioridade do Cristo é para que as pessoas venham a reconhecer que Ele é o único verdadeiro Deus e o único caminho que leva as pessoas no reino do céu. É por isso eu vou orar para você, bem amado. Vou fazer uma oração para você. Você que neste momento se encontra com problemas. Você que neste momento se senta abandonado, abandonada, cheia de dificuldade. Você perdeu alguns membros da tua família. Até neste momento você está sentindo um vazio enorme dentro do teu coração. Eu venho para te dizer que a derrota não é a última palavra de Deus pela sua vida, mas a derrota é uma experiência que Deus colocou na tua vida para fortalecer a tua fé, para equilibrar o seu nível espiritual, enfim, de você testemunhar. E Deus, neste ano 2022, Deus vai colocar uma nova semente na tua mão e um novo testemunho na sua boca. Você testemunhará todas as coisas boas e que Deus vai fazer na tua vida. Recebe a mão de Deus na sua vida. Recebe a cura. Recebe a libertação. Recebe uma nova orientação. Recebe uma nova vida. Primeira vida que você tem que receber. Esta vida é acreditar na mensagem do Evangelho eterno. Acreditar na prosperidade que está ligada na palavra do Senhor. Que o Cristo seja o caminho, a luz nos seus pés, para você viver uma nova vida, para você viver uma nova vida em Cristo. Bem amado, hoje vimos que muitas pessoas não acreditam mais na mensagem apocalíptica. Vimos que muitas pessoas não acreditam mais em todas as coisas que foi profetizada, em todas as palavras que foi profetizada nos profetas. Muitos não acreditam mais. Muitos costumam ir na igreja só para se satisfazer desejos carnais e que sentido satisfazer as suas prioridades. Quais são essas prioridades? Profecia. Deus vai te abençoar. Amém. Você vai viajar. Amém. Você vai casar. Amém. Você vai receber cura. Amém. Mas pergunta para eles. Será que depois de você receber a cura, a libertação, a prosperidade, a bênção, será que você terá a possibilidade de guardar a sua semente? Será? E como que você fará para você alcançar um lugar, uma armazém, de onde que você vai emagazinar ou amagazinar a sua bênção? Porque uma riqueza, sem sendo emagazinado ou amagazinado, é diferente, é complicado. Sempre haverá desperdício. Você vai despedir, você vai destruir, perder as suas bênçãos.
as suas oportunidades por falta de quê? De não ter um lugar, um depósito para proteger a sua bênção. Mas Jesus Cristo quer que você venha proteger a sua bênção. Mas eu vou te chamar a atenção a não esquecer que nós estamos nos últimos tempos, tempo profético, em que a igreja está passando.